Olá pessoal, tudo bom? Sou o Leandro Pompermayer, gestor de negócios do Tecnopuc. Estou aqui com o José da Eurofarma hoje para uma conversa aqui no South Summit Brasil 2024. A gente falar um pouco sobre o futuro, sobre saúde, sobre tecnologia, sobre o South Summit também. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter esse tempo aqui em Porto Alegre com a gente. Obrigado pelo convite. Obrigado de novo por esse abraço caloroso aqui do clima. E caloroso, bem caloroso, bem gostoso. Muito bem. Vou começar com uma pergunta simples, Eurofarma é uma empresa de saúde, uma empresa de tecnologia? Como é que vocês enxergam a Eurofarma? Hoje a gente é uma empresa, a gente é uma indústria farmacêutica, a gente produz medicamento, nosso modelo de negócio é medicamento. E medicamentos de prescrição médica. A gente está investindo muito também em criar novos produtos que de fato sejam inovadores. Então hoje a gente é uma empresa posicionada como uma indústria farmacêutica que produz medicamentos e futuramente produtos inovadores e de fato criar os nossos próprios produtos, digamos, de certa forma. Me fala então um pouquinho sobre criar medicamentos. O que é inovação na criação de medicamento? Porque para o paciente aqui do outro lado é o medicamento. Cara, vamos lá. Quando a gente fala de inovação, e aí o ponto é muito de... Cara, a gente precisa que a população como um todo ela tenha acesso à saúde. Ela, de fato, consiga acessar o medicamento. E a gente sabe que tem medicamentos de 5, 10 reais, como a gente tem medicamentos que custam 5 mil, 10 mil reais e que de fato é muito caro. Porque tem uma especificidade e a gente de fato tem um investimento de encontrar essa molécula, de fazer isso, produzir isso em grande escala, né? Quando a gente olha para a inovação como que eu faço para produzir melhor e no final do dia baratear aquele produto. Fazer com que ele de fato chegue melhor pro mercado e ele tenha um custo menor e com isso a gente consiga gerar valor para a sociedade. E a gente olha para a inovação de duas frentes, né? Uma que é melhoria contínua e outra que é geração de receita. Então como que a gente chega, melhora os nossos processos produtivos, traz muitas startups para isso de fato. A gente hoje tem várias startups que nos ajudam em cada um dos processos de fabricação e de gestão da fabricação, como a gente também tem muito hoje a relação com o médico e startups que nos ajudam nessa relação com o médico, e agora a gente também começa a olhar para o paciente, né? De fato, quando a gente fala da indústria farmacêutica, tem uma proximidade muito cercana, digamos, de certa forma, assim, com o médico, a gente se comunica muito com o médico e pouco com o paciente, até pela legislação e tal. Mas com inovação a gente começa a falar, mas será que não posso fazer nada com o paciente? Será que eu não consigo chegar de alguma forma e me comunicar com ele, mesmo que não seja produto farmacêuticos, mas eu quero saber dele, eu quero que ele tenha mais saúde, ele de fato se comporte de uma forma que, não que ele se comporte, mas que ele de fato gere saúde, que ele se cuide, que ele previna. Desculpa. A complicações de saúde, né? No final, a gente quer saber que ele se cuide e não que ele... Quer trabalhar toda a jornada dele. Exatamente. E nesse sentido, porque tu falaste aí de inovação, né, contínua dentro dos processos internos, esse tipo de inovação que de repente, até mais disruptivo em relação ao que a Eurofarma faz hoje, né? Isso tu acha que é criado dentro da Eurofarma, né? Ou tu acha que isso precisa necessariamente estar conectado com um ambiente de inovação, por exemplo, com startups que estão surgindo com novas tecnologias, com pesquisas de universidades? Como é que tu enxerga isso? Como é que a Eurofarma ela trabalha essa visão, de repente, de criar algo que não está ligado hoje ao que ela faz no cotidiano? Eu acho que e aí, olhando muito para essa transformação que a gente está vivendo, a gente conversou bastante sobre isso em algumas conversas que tivemos. Como que... E aí vem um negócio que é como que eu faço... Eu me afasto um pouco do core para criar coisas novas e a partir dessa criação de coisas novas eu volto pro core e eu transformo isso para dentro.
E aí a gente olha muito para o ecossistema. Então pode ser algum tipo de hub de inovação, pode ser universidades, a gente tem falado bastante disso, né, gente? Eu acredito, mesmo sendo Paraguai, eu acredito muito no potencial que o Brasil tem de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Assim. Eu fico cada vez mais abismado com a capacidade e qualidade que a gente tem de profissionais aqui e que a gente não está usando no potencial deles, de certa forma. A gente deixa que a academia fique de um lado e a prática fique de outro. Como que a gente começa a aproximar isso para a gente ter resultados de fato gerados tanto pela academia quanto pela indústria, e isso começa a caminhar junto. E aí a gente olha muito para universidades e como essas universidades também nos ajudam a potencializar o que a gente tem de bom dentro da indústria, que é a nossa fábrica, o nosso medicamentos, a nossa força de vendas, de fato, como que a gente consegue chegar mais próximo do paciente de novo. Então, sim, cara, a gente olha muito para a inovação aberta no conceito abrangente dela, né? De fato, por mais que a gente tenha muitas pessoas dentro da empresa, mesmo assim a gente não é capaz de gerar o que 100 mil pessoas fariam ou do que um pesquisador faria estando o tempo inteiro dentro dessa pesquisa ali, né? Então, eu fico muito concentrado, digamos, hoje em criar tecnologia. Então hoje, como que a gente começa a criar tecnologia que talvez hoje não seja tão palpável, mas que daqui a 10 anos será? E como que a gente tem falado muito isso ontem quando a gente fez aquela visita do CriaLab, que é, cara, eu estou produzindo hoje para as pessoas que já estão hoje, mas se eu não fizer nada de diferente, eu vou continuar produzindo daqui a 16 anos, em 2040, para as pessoas que estão hoje. E não para as pessoas que vão ter 26 anos lá em 2040. Então a gente precisa começar a reformular o conceito. Será que as crianças hoje que têm 10 anos, elas vão querer ter a mesma relação com o medicamento que as pessoas que têm 30, 35 anos? E será que essas pessoas vão ter a mesma relação do que as pessoas que têm 60 anos, que vão ter 60 anos? São perguntas que a gente precisa começar a se fazer agora. E isso vai além da disciplina de saúde simples, né? Vai a questão de comportamento. Exatamente. Vai a questão... porque não tem como você olhar para uma... E aí, enfim, não tem como você olhar para uma pessoa que está doente hoje e pensar que ela adoeceu ontem. Não, cara, muito provavelmente, por mais que seja uma gripe, ela não se cuidou, ela não fez um consumo adequado de vitamina C, ela não se expôs a ambientes que protegeriam ela ou que de fato criariam imunidade para ela. Então, a pessoa doente hoje, ela não começou ontem, ela começou antes já, no comportamento muitas vezes que já vem com ela, que já nasceu com ela. Então, como que eu cuido dessa pessoa mesmo antes dela estar doente? Então, de fato, você não olha só o medicamento, você não olha só a caixinha, você olha o comportamento dessa pessoa e como que ela é abrangente, né? Porque se você pensar numa pessoa que tem, por exemplo, algum tipo de distúrbio alimentar, será que ela não tem problema psicológico? Será que isso é patológico? E aí você vai criando. E uma das coisas que eu falo assim, eu trabalho com inovação tecnológica, mas eu preciso ter uma área médica por trás que me ajude a entender esse comportamento. Então, isso também é o lado bom da Eurofarma, que a gente tem uma área médica muito robusta que nos ajuda e nos suporta bastante nesse conceito, não olhando só para medicamento, mas também para terapias digitais. Muito legal, muito legal. Só para finalizar, assim, pergunta da grande hype do momento, inteligência artificial. Que oportunidade e que risco tu enxerga para a Eurofarma em relação à inteligência artificial? Cara, eu sou amante da tecnologia, né? Então é difícil olhar para riscos. Mas oportunidade eu vejo tanto na parte interna, a gente já tem muitos processos e projetos hoje olhando para o uso da tecnologia dentro dos nossos processos e eu tenho uma coisa que eu gosto das pessoas que elas usam o melhor dela, que é a criatividade. Então, odeio deixar as pessoas fazendo uma planilha, sendo que tem uma tecnologia pronta para ajudá-las nesse processo. Então, no meu conceito, a primeira fase ali de aplicação vai ter que ser melhoria do processo, melhoria contínua ali.
Mas, cara, como que a gente utiliza essa tecnologia de novo para chegar mais perto do paciente? E tem uma pesquisa muito boa que fala que a IA ela é mais empática com o paciente do que o próprio médico. Então, como que eu deixo o médico mais empático do que a IA? Tirando carga dele, deixando ele pronto para conversar e talvez tirando a parte de escrever, que ele faz muito hoje, né? Então, eu acredito muito nessas oportunidades. E risco é aquilo que a gente fala, né? Quanto mais dados seus eu tiver, corre seu risco de talvez eu induzir algum comportamento seu, que é uma das coisas que o que mais gera. Imagina isso com IA generativa, por exemplo. Ou outras IAs que estão por ali vindo, né? Você que acompanha essas pesquisas, você deve ter visto vários caminhos ali. Muito obrigado, obrigado pelo tempo. Né? E bom Obrigado, evento. gente. Olá. Obrigado, viu?